Vamos supor, Cuba ainda tem o seu turismo lá, tal. Imagina que hoje um cara... É proibido hoje. Qualquer país, quem for para Cuba hoje se você usar dinheiro em Cuba hoje, o risco que você entrar para a lista de americanos, de pessoas que podem estar nos Estados Unidos, é grande. Eles estão asfixiando num nível em que o próprio turismo se torna algo proibitivo para Cuba. Mas deixa eu reformular a pergunta. O cara tem uma empresa de aluguel de carros lá, um exemplo. Ele não pode ter porque, teoricamente, todas as empresas, até onde eu entendo, em Cuba, são do governo. Ele não consegue criar uma riqueza, digamos assim, mesmo que ele faça um sucesso para um cara bem sucedido dentro de Cuba. Mas, pelo que me falaram lá, posso estar errado, o governo não deixa você ter esse crescimento. De uma hora ou outra ele vai te cortar. Diferente do que eu vi na China, diferente do que está acontecendo no Vietnã. Você entende? Então não é que você não consegue produzir riqueza. O cara tem uma empresa lá, beleza, ele não consegue virar uma pessoa acima da média ali. Deixa eu tentar responder. Eu acho que eu entendi a sua dúvida. E aí, pegando um gancho no que o Elias falou antes. Imagina o Brasil. Nós não sofremos nenhum tipo de sanção e bloqueio econômico. Sim. O Brasil não tem. O quão difícil é o Brasil evoluir, concorda? Sim. Por quê? Porque a gente não tem um projeto de nação, a gente não tem um projeto nacional de desenvolvimento de nada. Então, você imagina se o Brasil tivesse algum tipo de sanção econômica, algum tipo de bloqueio. A gente talvez estaria até pior que Cuba. Tá? Então, um país periférico como o Brasil, né, do capitalismo periférico como o Brasil, não sofre nenhum tipo de sanção, faz comércio com o mundo inteiro, nunca sofreu nenhum tipo de embargo econômico. A dificuldade que é a gente ter desenvolvimento econômico, não é nem crescimento. Que aí, pegando Conceição Tavares, né, o povo não come PIB. A gente tem crescimento econômico, mas a gente não tem desenvolvimento econômico, porque o crescimento econômico nosso está sendo concentrado em cada vez menos pessoas. Por isso, o Brasil, desde a Revolução Neoliberal, só aumenta a desigualdade, assim como todos os países capitalistas. Então, a gente não tem nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de embargo, já é difícil a gente ter desenvolvimento econômico. Você imagina Cuba, com 60 anos de sanções, embargos, bloqueios, o quão difícil que é desenvolver aquela economia. Porque uma economia só consegue evoluir com inovação, com avanço tecnológico e caminhar para a fronteira tecnológica. Quando ele caminha para a fronteira tecnológica, como o Elias falou, com o avanço tecnológico, você gera produtividade. Tem uma coisa muito infantil e pueril que a gente está vendo hoje, principalmente quando está esse negócio da escala 6x1, as pessoas acham que produtividade é trabalhar mais. Não, produtividade é trabalhar menos. É fazer mais com menos trabalho. E você só consegue isso com um avanço tecnológico. Então, Cuba, se tivesse as oportunidades que qualquer país tem de fazer comércio livremente com outros países, de trocar recursos naturais, de comprar matéria-prima, de agregar tecnologia, de caminhar para a fronteira tecnológica, aí você evolui, tem desenvolvimento econômico, tem ganho de produtividade e aí você consegue distribuir riqueza. Cuba, com todas as restrições que ela tem desumanas há 60 anos, é impossível ela chegar nesse ponto. Se o Brasil, que não tem nenhuma sanção, não chega... Isso eu entendi, imagina, do país entendeu? não conseguir enriquecer por causa do fechamento. Mas a minha dúvida é, um indivíduo em Cuba que montou uma lojinha de charuto... Não, primeiro assim, ele já não pode montar, porque é isso que eu quero entender. Não, mas Cuba, esse cara... O governo é dono de todas as empresas. Mas, André, na se esse China, cara não. acumular riqueza, com a restrição que Cuba tem, essa riqueza tem que ser distribuída, André. O governo não pode permitir que uma pessoa lá fique... Agora você conseguiu me responder. Sim, o Elias não vai conseguir montar a padaria dele lá e se tornar um cubano que conseguiu ir pra frente, enriquecer, só ele. Não. Com o resto da sociedade empobrecida, não pode. Entendi. Então agora ficou mais claro pra mim. Porque assim, o que não entrava na minha cabeça? Na China, você tem lá o Jinping. Ele monta lá seu restaurante, que aliás, ótimos restaurantes que eu fui lá. Absurda, comida muito boa, por sinal, eu gostei bastante. Aí o Jinping lá montou seu restaurante, se destacou, beleza, a empresa é dele, não é do governo. O governo pode, a qualquer momento, decidir situações ali. Fala assim, Jinping, não, você está fazendo algo que eu não quero. Isso ok, entendido. Mas em Cuba você não pode ter sua empresa. Na China não existe interferência governamental nesse tipo de empresa. Tá. Quando eu falo que o Partido Comunista se envolve no setor privado, falando em grande setor, no empresa com mais de 500 funcionários. Tá. Na padaria ali pequenininha, não. Mas, por exemplo, essas empresas de carro Então, mas já é diferente chinês, do que Cuba, né? Essas empresas de carro chinês, elas, vamos supor, elas são obrigadas a ter 50%. Estou dando um exemplo aqui, tá, gente? De porcentagem, 50% delas e 50% do Estado, modo de dizer. Isso é a primeira questão de Cuba, por exemplo. Eu tenho uma crítica ao modelo cubano, tá? Para não falar que a gente não tem aqui... 3.000 pessoas ao vivo aqui, hein? Subindo. Só para falar sobre essa questão de Cuba, por exemplo, Cuba tem um preconceito por conta do modelo soviético e por conta da própria cultura do cristianismo muito arraigado, que é o igualitarismo.
Tá? O próprio Fidel é um cara muito igualitarista. Só que socialismo não é igualitarismo. Uma outra confusão que fazem. O socialismo não prega igualdade. Nós queremos a socialização da riqueza produzida. Isso não quer dizer igualdade. É evidente, quanto maior a base material de uma sociedade, as diferenças entre eu e você, que somos diferentes, elas vão ficando imperceptíveis. Mas o socialismo não é comunhão de bens. Então, existe uma influência ideológica no socialismo que eu acho muito ruim e que afetou diretamente o desenvolvimento do socialismo cubano. Tá? Afetou negativamente. Estou aqui fazendo uma crítica aos companheiros cubanos aqui. Isso é uma opinião particular minha. Tá? Por outro lado, tem essa questão que o Zé Cobori colocou aqui, que é verdade, ou seja, não tem como um país que vive em alto nível de escassez permitir que alguém fique rico individualmente, mas vai se fazer necessário, e aliás, já estão mudando as leis em Cuba para isso, para que floresça o setor privado em Cuba. Isso, já existe essa possibilidade em Cuba hoje. Já existe. Agora, a questão é a seguinte, para você ser empreendedor privado em Cuba, porque minha questão não é você ter uma fábrica de carro, uma padaria, meu problema é produzir valor. Sim. É a indústria, né? Você tem que ter insumo de fora, você tem que ter petróleo, tem que ter combustível, tem que ter eletricidade. Para uma empresa como, por exemplo, a Nike querer se instalar exatamente. ali. Energia. A sua pergunta, Carol, é muito clara, sabe? Uma das características do imperialismo enquanto uma forma histórica é o quê? É a submissão do capital produtivo ao capital financeiro. A gente está fazendo propaganda aqui do quê? De investimentos, não é isso? Sim. Ou seja, esses investimentos são investimentos o quê? Financeiros. Esses investimentos financeiros, eles se sobrepõem à indústria. Aliás, eles comandam a indústria, né? Então, a finança controla a indústria sobre o imperialismo, né? Sobre a atual fase do capitalismo. Na China, essa questão de 50% a 50%, isso foi na década de 80, por exemplo. O que acontece hoje? Eles desenvolveram um setor público na finança tão poderoso que o setor privado, ele é o quê? Ele é subsumido à finança pública. Sim. Então, o que acontece? O que é setor privado não é tão setor privado assim. Por um outro motivo também, que eu coloco aqui. Na Ásia, e na China em particular, o que se chama de propriedade privada dos meios de produção, não propriedade privada de sabonete, disso aí, de carro, ela não é sacralizada. Ela é uma concessão do Estado. Isso há mais de 2.000 anos, tá? Não é de agora, não. No Ocidente, e o Brasil como borda do Ocidente, a propriedade privada, ela surge a partir do quê? A partir de inovações institucionais que surgem a partir da Revolução Gloriosa na Inglaterra, puritana 1644, se eu não me engano, posso ter enganado na data. E durante 140 anos, uma série de inovações institucionais, leis, regulamentos que foram regidos pelo Estado inglês, levaram à lei dos cercamentos, que é o quê? Que é a possibilidade do público se apropriar do privado, ou seja, das terras camponesas, né? Então, a partir dali surge o quê? Uma forma de propriedade privada sacralizada. Ou seja, as leis consagram a sacralidade da propriedade privada. Na China não é desse jeito. Então, até aí, existem minúcias teóricas, conceituais e práticas, né? Que eu acho importante aproveitar que tem 3.000 pessoas nos assistindo para colocar isso para vocês aqui, entendeu? Então, existe essa... Então, o setor privado, não sei se o Cobori concorda comigo, entende mais do que eu disse, tá, Cobori? Não é tão privado assim também, não. Não sei se é tão privado assim, sabe? O cara não... Porque ele depende do banco público para ter crédito. Sim. Né? Com a financiarização da economia global, não existe setor privado sem setor financeiro. Uhum. Né? E qual que é a grande diferença? É aquilo que eu estava falando do próprio professor Michael Woodson, né? No mundo capitalista, inclusive nós aqui, o setor financeiro, não sei se vocês já notaram isso, o país estando em crise ou não estando em crise, o setor financeiro sempre ganha dinheiro. Sim, tá? Muito. Então, o sistema, a evolução, o que aconteceu depois das duas revoluções, a primeira revolução industrial na Inglaterra, depois a segunda revolução industrial na Alemanha, no Japão, e nos Estados Unidos, né, e que levou à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, com a evolução do capitalismo industrial, se tornou, depois principalmente no fim de Bretton Woods, lá, do fim do padrão ouro em 71, e com a revolução, que a gente chama de revolução neoliberal, né, com a ascensão da financiarização da economia, das finanças, né, da economia pela lógica das finanças, o setor financeiro passou a ser um setor, o capitalismo financeiro passou a ser mais importante que o capitalismo industrial. Foi isso que levou à desindustrialização dos Estados Unidos, né, em que o capitalismo industrial explora o capitalismo financeiro explora o capitalismo industrial. Uhum. Eu sempre dou um exemplo simples, né, que o Elias conhece muito bem, né, essas teorias, as contradições do capitalismo entre produção e realização. Qual que é essa contradição da produção e da realização? Porque tudo que eu utilizo para ser competitivo e produzir,
eu vou ter um problema lá na frente para realizar. Por quê? Porque para produzir, ser rentável para mim, sob o ponto de vista capitalista, tá? De gerar mais retorno para mim, que sou o dono da indústria, eu precisei espremer todos os fluxos de caixa de quem eu teria que pagar. Né? Então, eu tenho que espremer o fluxo de caixa que sai. Quando a gente olha a DRE, né? Não sei se entende bem disso. Então, eu tenho que ir lá, despesa com o pessoal, eu tenho que espremer o salário do trabalhador. Fornecedor, quem me fornece os produtos que eu vou produzir na minha indústria. Eu tenho que espremer o fornecedor, que é o que Americanas fazia. Sim. O que Americanas fazia era desumano. Era obrigar o fornecedor dele a vender com 180 dias para receber. Então, o que a Americanas estava fazendo nesse modelo 100% financiarizado pelos ícones do capitalismo brasileiro? Jorge Paulo Lema, Marcel Telles, Beto Sicupira, era isso. Alta bandidagem. É a alta bandidagem. Ó, você quer fornecer para a minha indústria? Vou comprar toda a sua produção, só que eu vou te pagar só em 180 dias. Então, e aí o pequeno empresário, né, que fornece, o pequeno fornecedor, eles se acham capitalistas. Não, eles são trabalhadores. Uhum. Tá? No mundo capitalista são as grandes corporações capitalistas que obrigam não só o trabalhador a trabalhar por menos, como o fornecedor a vender por menos. E aí tem os benesses do Estado, diminui o fluxo de caixa que ele manda lá para pagar impostos. Então, a contradição é justamente essa. Quando ele espreme o fluxo de caixa de todo mundo aqui para ele ter lucro e ser rentável, quando ele for vender na outra ponta, as pessoas não têm renda para comprar aquilo. Aí entra o capitalismo financeiro. Sim. Que vai ganhar André, socorrendo as pessoas que você não consegue comprar a geladeira, toma aqui um financiamento, paga em 48 vezes. No final, quando você fecha a conta... 3 geladeiras. Eu sou um industrial, legal, o cara resolveu o meu problema, vendi minha geladeira. Mas o capitalista financeiro vendeu 2. Uhum. Você pagou 3, eu que fabriquei ganhei uma, e o cara que financiou ganhou 2 geladeiras. Então, o capitalismo financeiro aprendeu a explorar o capitalismo industrial, que é o que está nessa obra do professor Michael Hudson. O que a China fez foi justamente não deixar que o setor financeiro fosse rentista. O setor financeiro na China estatal, ele funciona para financiar e fomentar a economia. Ele não funciona lá para extrair renda de todo mundo, do trabalhador, da indústria. Teoricamente, estaria na obra do Herê, você me corrige se eu estiver falando besteira, eu acho que o setor financeiro estaria lá no que é um macro setor improdutivo sob o ponto de vista da rentabilidade, tá? Obviamente você tem que ter rentabilidade para você continuar evoluindo, ficou muito mas claro, não rentabilidade num ponto em que você sufoca a sua indústria. Sim. Não, o Cobório aqui, cara, assim, eu aprendo tanto com vocês, cara, assim, eu tiro o chapéu não, mas ele é vocês dois. Ele é outro nível. É outra coisa. O Cobório é professor, né? Isso aqui é outra coisa. O jeito que ele explica fica fácil de entender, né? As pessoas que estão aqui... Cara, o exemplo que você deu agora foi fantástico. Porque realmente faz muito sentido o que você está falando. Aqui no Brasil, quem são os mais ricos? Os banqueiros. E a gente tem pouco ainda, né? Pouco banco, digamos assim. A economia indo bem ou indo mal, eles ganham dinheiro. Eles ganham dinheiro nas duas situações. Porque você está aí com juros altíssimos, eles ganham. Você está com juros baixos, indiferente. Eles estão ganhando em todas as pontas. E o que o Cobório falou aqui, cara, faz tanto sentido, porque o banco vai ganhar 3 vezes mais. A indústria resolve o problema dela, beleza. Mas quem se ferra é o pobre, que vai trabalhar igual um escravo o mês inteiro para não sobrar nada. E vai pagar essa conta toda, né? E vai pagar essa conta toda. Isso não é uma característica do Brasil, tá? Uma das comparações que eu faço, toda vez que me pergunto sobre a diferença entre capitalismo e socialismo, é cada vez mais claro que uma das diferenças fundamentais entre capitalismo e socialismo é a financiarização ou não da economia. Porque a tendência à financiarização é uma tendência. Então, a tendência do capitalismo não é voltar a ser um capitalismo industrial, como o Trump quer fazer nos Estados Unidos, né? Isso não é a tendência do capitalismo, a tendência histórica do capitalismo, né? A tendência histórica é a financiarização. Tanto é que países na Ásia que são desenvolvimentistas, né, com a alta presença do Estado na economia, como Coreia do Sul, Japão, já são economias com alto índice de financiarização. Uhum. Então, está ficando cada vez mais clara que uma das diferenças entre capitalismo e socialismo está de uma ponta ser financiarizado e a outra ponta não ser financiarizado, ou seja, a produção de bens, mercadorias e serviços é cada vez mais uma característica do socialismo em detrimento do capitalismo.